O que é a santidade? Quem pode ser santo? Como ser santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, você sabe realmente o que é a santidade? Se não sabe, eu te garanto que vai sair daqui sabendo. E se sabe, vai sair daqui sabendo mais ainda. Quem pode ser santo? Para responder essa pergunta, iremos ler o livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 48, que irá nos dizer assim: Portanto, sede perfeitos assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. E que essa perfeição que Jesus nos fala? Sim, é a santidade. Ou seja, Jesus está convocando a todos. Portanto, sede perfeitos assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, está convocando geral. A santidade é um chamado universal, é uma vocação universal. O que eu estou dizendo com isso? Independente de quem você é, independente da sua cor, da sua altura, do seu trabalho, do seu status, não sei, independente de tudo, do seu passado, do seu pecado, independente do que você é. Se você se converteu agora ou se você está faz tempo na igreja, independente de tudo, você é chamado a ser santo. A santidade não é só para padre, não é só para papa, não é só para os frades, né, o fregiu, isso aí. Não, a santidade é para todo mundo, independente de se você é um pedreiro, você é chamado a ser santo. Pronto. É para você entender. Jesus chama o Papa Francisco a ser santo, mas ele também chama um mendigo a ser santo. Pronto, aí fica mais fácil você entender. A santidade é para todos. É para todos, independente de tudo. Jesus te escolheu para ser santo. Jesus me escolheu para ser santo. Jesus escolheu, sei lá, seus amigos. Escolheu você para ser santo. Escolheu você para ser um Cristo vivo nessa terra. Esse é o nosso chamado, ser santo. Para confirmar tudo isso que eu disse para vocês, que não é besteira minha, né? O que eu estou falando, eu vou trazer um santo. Não existe ninguém melhor para falar de santidade do que um santo, não é mesmo? Então eu vou trazer aqui São José Maria Escrivá. Então ele vai dizer assim pra gente: a santidade é para todos e não só para uns quantos privilegiados. Ou seja, a santidade não é só para aqueles que têm um alto cargo na igreja, não sei o que, um alto conhecimento da teologia, não sei o que lá, não sei o que. Não, a santidade é para aquele que sabe muito e é para aquele que sabe pouco. Então, se você é uma pessoa que acabou de converter, saiba, você é chamado para ser santo. Não tenha medo de ser santo. Esse é o nosso chamado. É o chamado de todos os cristãos. É ser santo. É ser um outro Cristo. Então, respondendo a pergunta aqui novamente. Quem pode ser santo? Todo mundo. Então, se alguém te perguntar, quem pode ser santo? Fulano e tal. Você vai falar assim para ele: todo mundo, você pode ser santo, eu posso ser santo, o geral pode ser santo. Então, já fica aí, quem pode ser santo? Todo mundo. O que é a santidade? Bom, a resposta é mais fácil do que você pensa, meu amigo. A santidade não é saber de tudo da igreja. A santidade não é em todas as missas do ano inteiro. 365 missas, não. A santidade é amar a Deus. Sim, isso é santidade. A santidade é amar a Deus de todo o seu coração. É isso que é a santidade. Porque se amamos a Deus, a gente vai querer buscar uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta. Então, santidade se resume em amar a Deus de todo o seu coração. Porque pense comigo, se você ama uma pessoa, você não vai querer só não desagradá-la, mas também vai querer agradá-la. Então isso que é a santidade. É querer amar a Deus, é querer agradá-lo e não só não querer desagradá-lo. Então isso é santidade. Não é só não querer pecar, mas sim também querer agradar a Deus. Então a base principal da santidade é o amor a Deus. Não confunda santidade com esquisitice. Ser santo é ser simples, mas nesse simples colocar o amor de Deus. Ou seja, dá para ser santo jogando bola, dá para ser santo no trabalho, dá para ser santo na escola, dá para ser santo estudando, dá para ser santo jogando videogame, dá para ser santo saindo com seus amigos. Como eu posso provar isso? São Carlos Acutis está aí, ó. Jogava bola, jogava videogame, saia com os amigos e vai ser o quê? Canonizado pela Santa Igreja Católica aí, ó, no dia 27 de abril. Então tem como ser santo sem ser esquisito. Então ser santo é fazer as coisas com um olhar apaixonado por Deus. Isso. A santidade consiste em olhar as coisas com um olhar apaixonado por Deus. Você vai conseguir ser santo se você amar a Deus de todo o seu coração. E nas coisas que você fizer, colocar Deus e o amor por Ele. É isso. E só a oração não tem um amor por Deus, só a penitência não tem um amor por Deus, você não vai conseguir ser santo. Entendeu? Então, amar a Deus. Então, o que eu quero dizer para você?
A santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias. Ser santo não é ficar vendo os anjos aí, entendeu, no seu quarto. Não é ficar vendo Nossa Senhora a cada 5 minutos reza uma Ave Maria. Não. Ser santo não é fazer as penitências que até São Francisco de Assis teria medo de você. Não. A santidade é ser simples. E nessa simplicidade se esconde o amor divino de Deus. Nessa simplicidade se esconde a santificação. Então, seja simples, como todos os outros santos foram simples. Então, ame a Deus de todo o seu coração, independente do que você está fazendo. Coloque o amor a Deus. Independente se está no seu trabalho, coloque o amor a Deus. E assim, você vai conseguir se santificar. Ser santo não é aquela pessoa que não peca. Tem muitas pessoas que acham que a santidade é isso, que é não pecar. Calma aí, que eu vou te mostrar que isso não tem nada a ver. Porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se, enquanto os ímpios desfalecem na desgraça. Então se o justo, se o santo peca 7 vezes, imagina nós. E agora vamos trazer uma frase de um grande santo, São João Paulo II. Ele vai nos dizer assim: santo não é aquele que não cai, mas aquele que mesmo caindo não desiste de levantar. Sim, isso é ser santo. Lutar contra o nosso pecado de cada dia. Porque a busca pela santidade é uma luta constante entre você e o pecado. Então, quando cair, não se desespere. Pelo amor de Deus, não se desespere. Mas reerga-se. Como está dizendo aqui, ó. Porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se. Ou seja, se reerga. Não fique lá no chão desesperado. Ah, não, eu caí em pecado, não vou conseguir mais. Não. Reerga-se. Uma das maiores virtudes dos santos é se levantar de uma queda. É ter a força de se levantar de uma queda. Ou seja, quando você cair, não se desespere. Peça perdão, peça misericórdia a Deus. E peça que Ele te dê a força de se levantar. Para que quando se levantar, se levante muito mais forte, muito mais santo. Então, quando cair, não se desespere. E lembre-se, ser santo não é não pecar, mas sim lutar contra os pecados de cada dia, como diz nosso grande santo São João Paulo II. Então, lembre-se, quando pecar, não desanime, crie mais força e peça misericórdia a Deus para que te ajude. E a última pergunta: como ser santo? Eu aqui, Davi, como um grande amigo seu, né? Vou te dar algumas dicas aqui para como que a gente se torna santo, né? Como que a gente vai pro céu, como que a gente se torna santo. Eu tenho alguns passos para te dar. Então, ó, fica atento, já anota aí também para você não perder nenhuma dica, hein? Satanás não vai querer que você use até o final, tenho certeza. Então, ó, toma cuidado, toma cuidado. O primeiro passo: pelo menos nos domingos. Pelo menos ainda, tá? Porque eu não conheço nenhum santo que não foi na missa nos domingos, entendeu? Então, se você quer ser santo, o primeiro passo é ir na missa pelo menos domingo. Não é nenhuma horinha de missa. Entendeu? O que você vai fazer 9 horas da manhã, em pleno domingo? É uma horinha só, então, por favor, né? Vamos, se você quer ser santo, isso eu acho que é uma obrigação, né? Se você quer ser uma pessoa santa, ir para a missa no domingo. Então, primeiro passo, ir para a missa pelo menos domingo. Anotou aí? O segundo passo: e o beato Carlos Acutis está aí para confirmar isso que eu acabei de dizer para vocês. O estar diante de Jesus Eucarístico nos tornamos santos. Então, ó, adore Jesus Eucarístico. Toda última quinta-feira do mês, pelo menos assim na sua igreja, eu acho que deve ter adoração ao Santíssimo. Ou se não, durante a semana, durante o domingo, depois da missa, ou antes, adore Jesus Eucarístico. Terceiro passo: não tem como ser santo. Não tem, entendeu? Não tem possibilidade. Tipo, é 0%. Não tem como ser santo sem uma vida de oração. Não existe nenhum santo que não teve uma vida de oração. Tá? Não existe nenhum. Você pode procurar onde você quiser, não vai ter. Todos os santos rezaram. Todos os santos tiveram uma vida de oração. Reze, pelo amor de Deus. Quarto passo: você tem que ler a Bíblia. Aqui tá o tesouro, entendeu? Tá um mapa
Tá o mapa da santidade aqui, ó. Tá tudo. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Sagrada Escritura. Isso é um presente muito rico que Deus nos deu. Então, leia a Bíblia. Se você tem disponibilidade. Tem pelo celular também. Então, não tem desculpa para você não ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Pelo menos aí uns 10 versículos, 3, mas leia a Bíblia. Quinto passo. Sim, as obras de caridade é você dar uma esmola para uma pessoa necessitada, você visitar os doentes, os idosos, fazer uma doação para quem necessita realmente. Então, essas são as obras de caridade. Faça as obras de caridade, porque vai te santificar muito mais. Veja a face de Cristo no seu irmão. Não fuja do seu chamado. Seja santo e não tenha medo de ser santo, porque vale a pena, vale muito a pena ser santo. Isso eu te garanto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo permaneça com todos vocês.